Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito do futuro revelado, que é a segunda lição da nossa série. Por isso, convido já a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Se você já se inscreveu, vamos passar para o nosso vídeo. Como que Deus revela o futuro à humanidade? Essa é a pergunta de muitos cristãos, ou seja, é a pergunta da maioria. Querer saber como que Deus revela o futuro à humanidade. Será que Deus conhece o futuro? Será que Deus conhece o que vai acontecer daqui a 2 dias, ou seja, daqui em diante? É isso que nós vamos responder aqui. A primeira coisa, Deus revela o futuro pelos profetas. Quando vamos para o livro de Amós, nós lemos o seguinte no capítulo 3, do verso 7. Diz o seguinte: da mesma forma, o Senhor Deus nunca faz nada sem antes anunciar isso aos seus servos, os profetas. Nós encontramos que os profetas são mensageiros de Deus. Profetas são homens que são usados por Deus para transmitir e anunciar a mensagem. E também nós notamos que os profetas são aqueles homens que são dados uma profecia para poder revelar a seu povo, para poder anunciar essa mensagem para aquele povo escolhido. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos profetas. E isso nos faz compreender que Deus conhece o nosso futuro. E Deus conhece o futuro da humanidade. Deus conhece o futuro de cada ser vivo que habita aqui na Terra. Até a minha vida, até a sua vida, Deus conhece. Lembre-se que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é o conhecedor de todas as coisas. E nisso, nós compreendemos que o futuro, Deus completamente Ele conhece. E Ele revela o futuro das coisas que irão acontecer aos seus profetas. E quando vamos para o livro de Isaías, nós lemos o seguinte no capítulo 7, no versos 14. Diz o seguinte: pois bem, o próprio Senhor lhes dará um sinal. Uma jovem ficará grávida e dará à luz um filho. Ela lhe dará o nome de Emanuel. Essa é uma profecia que foi dada ao profeta Isaías. E essa profecia iria se cumprir no nascimento de Jesus Cristo. E nós notamos que o profeta Isaías, ele proclamou essa mensagem. Ele anunciou essa mensagem dizendo: uma mulher virgem ficará grávida do Espírito e nascerá um menino e lhe dará o nome de Emanuel. E nós notamos que essa profecia, ela se cumpriu. Notando-se assim que Deus conhece claramente o nosso futuro e Deus revela o futuro aos seus profetas. Deus revela esse futuro aos seus profetas e também Deus revela esse futuro a todos aqueles que o buscam. E a segunda coisa que nós temos que conhecer é que a Bíblia também fala que Deus revela o futuro a partir de sonhos. Quando vamos para o livro de Números, nós lemos o seguinte: ele lhe disse: preste muita atenção às minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me comunico com ele em visões. Falo com ele em sonhos. A Bíblia diz que os sonhos também podem ser uma revelação vinda por Deus. Mas notemos que hoje muitas pessoas dizem ter sonhos. Muitas pessoas dizem ter visões. Mas nem todos os sonhos que nós temos tido e nem todas as visões que nós temos tido é a revelação do Senhor. Temos que aprender a discernir o que é a verdadeira visão e o que é a falsa visão. E nisso, nós notamos a história de Daniel. Daniel, o seu foi levado em cativeiro para a Babilônia. Nós notamos que o rei Nabucodonosor teve uma visão, teve sonho. E todos os magos daquela cidade não conseguiam interpretar aquele sonho, não conseguiam interpretar aquela visão. Porém, Daniel foi levado ao Espírito de Deus e Deus revelou todo o significado daquele sonho. E Daniel foi anunciar o significado daquele sonho ao seu rei. E nisso, o sonho que Nabucodonosor havia sonhado, a Bíblia diz que se cumpriu. E nós notamos o cumprimento desta profecia. E também, não de fora, que sonhos também fazem parte da revelação de Deus. Como é feito o cumprimento da revelação? Essa também é uma questão muito importante. O cumprimento da revelação, ela tem sido feita de várias maneiras. Hoje também vamos aprender o seguinte no livro de Mateus 1, no versos 23. Diz o seguinte: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Olhe, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ao qual será dado o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. A Bíblia diz que os sonhos e as profecias que são dadas aos profetas
isso se cumpre. E aqui nós encontramos o cumprimento da profecia de Isaías, que nós acabamos de ler no capítulo 7. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele foi dado esse sonho. O profeta Isaías foi dado essa visão. Foi revelado esse futuro, que nasceria um menino que é o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o cumprimento desta profecia se cumpriu no livro de Mateus, no capítulo 1, do verso 22 a 23. E também o livro de Miqueias diz o seguinte no capítulo 5. Diz o seguinte: o Senhor diz, e você, Belém, Efraite, e a pequena entre os clãs de Judá, mas você sairá o chefe de Israel, o qual logo virá a mim. Sua origem é antiga, de um tempo muito distante. E no livro de Mateus 2 diz o seguinte: Jesus nasceu em Belém, na província da Judeia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa época, alguns homens sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E nós encontramos que a palavra de Deus diz que essa profecia se cumpriu. De verdade, Jesus Cristo, ele nasceu uma mulher virgem, que é conhecida como a Maria. E também a Bíblia diz que o menino Jesus teve o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus nasceu na cidade de Belém. Veja só, quão maravilhoso o nosso Deus. O nosso Deus conhece o nosso futuro. O nosso Deus conhece o que irá acontecer daqui em diante. O nosso Deus conhece todas as coisas sobre a nossa vida. O nosso Deus conhece o nosso passado. Nosso Deus conhece ainda o nosso futuro e o nosso presente. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus criador do céu e da terra. Por isso, nós temos que buscar orar esse Deus. Temos que buscar a todos os dias da nossa vida estarmos na comunhão, na presença com esse nosso Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus fala se cumpre, pois Deus não é um homem para que minta, e não é um filho do homem para que faça promessas que ele não possa cumprir. Tudo que Deus fala, cumpre-se, e todas as profecias contidas na Bíblia, elas estão se cumprindo dia após dia. E assim, Deus nos amou. Deus nos amou nos dando seu Filho unigênito, para que nós possamos crer nele e nele nós possamos ter a vida eterna. E sendo assim, Deus, como um Deus de amor, ele revela o que irá acontecer para nós. Tudo o que nós vamos passar daqui em diante está lá na Bíblia. Quando vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, nós lemos a profecia dos fins dos tempos. E a maioria dessa parte, desse capítulo, dessas profecias, algumas delas já se cumpriram. E nós notamos que Deus vai adiante de nós, revelando o futuro para a humanidade do que vai acontecer daqui em diante. Como o nosso Deus é muito bom e como Deus é um Deus de amor, Ele sempre quer o bem para nós. Por isso que Deus, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, sem antes revelar à humanidade. Por isso, é muito importante buscar esse Deus. Por isso, eu convido a você a ler comigo o livro de João, no capítulo 5, no verso 39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras Sagradas, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. E também o livro de João diz assim: então conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. É muito importante conhecermos essa verdade. E esta é mais uma verdade que chegou até você. Eu convido já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Não se esqueça de apoiar o canal a chegar até aos 1000 inscritos. Eu fico por aqui, até o próximo episódio.